que que vocês irão fazer? Vocês irão pegar uma folha e vocês vão desenhar aqui um círculo, tá? O primeiro círculo e o segundo círculo. Vocês irão colocar no de fora não controle, o que vocês não têm controle. E aqui dentro o que vocês têm totalmente, o total controle, tá? Vocês irão fazer isso aí pra mim. Certo? E o que que vocês irão fazer em seguida? Depois que vocês já fizeram isso aqui, não controle fora e controle dentro. Certo? Eu irei fazer algumas perguntas para vocês. De acordo com essas perguntas, vocês vão usar um lápis de cor, um pincel, o que vocês quiserem. E vocês vão marcar um X, tá? De acordo com a pergunta que eu fizer, vocês vão marcar um X. Ou dentro, aqui, o que vocês controlam. Ou fora, o que vocês não podem controlar, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. Eu vou fazer aqui o meu e vocês vão fazer o de vocês, tá bom? Vamos lá. Sentir-se feliz. Será que somos nós que controlamos a nossa felicidade? Ou será que é o outro que manda na minha felicidade? E aí? Será, gente? Que o outro pode influenciar na minha felicidade, mas quem escolhe ser feliz sou eu. Se eu quero pegar aquela felicidade para mim, eu posso. Assim como eu também, se eu não quiser, eu deixo passar. E aí? Sentir-se feliz? Sim, posso, com toda a razão. Então, no meu aqui, eu vou marcar aqui porque eu controlo a minha felicidade. Só eu posso controlar a minha felicidade. Então, já marquei aqui dentro, porque nós podemos controlar a nossa felicidade. Próxima pergunta. Um animal fica doente. Nossa, é muito triste quando o animalzinho fica doente. E aí, você tem o controle daquela situação? Será que a gente pode controlar? Quando o animal fica doente ou quando o animal não fica doente? Será que nós temos esse poder de controlar? Eu não. Eu não tenho controle sobre isso. Se meu animalzinho ficar doente, eu não tenho controle. Que pena, né? Seria tão interessante se pudéssemos fazer algo pelo outro nesse quesito. Próxima pergunta. Não desistir de algo que não consegue fazer. Não desistir de algo que eu não possa fazer? Será que eu tenho controle? Depende de mim. Se eu quiser, eu posso desistir. Mas se eu não quiser, eu não desisto. Mas quem disse que eu não consigo? Se eu não tentei. Se eu não tentei algo, eu não posso dizer que eu não consigo. Porque o que vale é a nossa tentativa. E quantas vezes pudermos tentar, bater com a cara e se não der certo, a gente tenta por outra porta. Tem tantas portas pra gente conseguir algo. E aí, será? Não desistir de algo que não consegue fazer. Eu estou no controle. Sou eu, você ou você que tem o controle de dizer se você vai desistir ou não. Somos só nós. Eu estou neste controle. No meu controle. Vocês vão marcar o de vocês. Se vocês controlam ou não. Se você desiste ou não desiste. Mas nunca a gente vai desistir porque nós somos proativos. E pessoas proativas não desistem nunca. Elas lutam, lutam e lutam até o fim. Mas elas não desistem não. Porque nós somos fortes. Nós somos pessoas proativas e somos pessoas fortes. Próxima pergunta. Tentar mesmo quando é difícil. Tentar mesmo quando é difícil.
Será que eu tenho controle de tentar, mesmo com tantas dificuldades que a gente passa? Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande nesse momento. Essa pandemia que pegou a gente de surpresa, certo? Tivemos que deixar a escola, tivemos que... Muitos precisaram se afastarem dos filhos porque trabalhavam numa zona de risco, dos pais. E aí? Será que eu posso tentar? Será que eu me dou esse trabalho de tentar? Ou é o outro que vai tentar por mim quando for difícil? O outro pode nos ajudar. Mas apenas nós podemos ir adiante numa situação ou ficar para trás. Nós temos o controle dessa situação. Então, eu controlo. Porque em todas as dificuldades, em todos os momentos ruins, sempre vai existir uma chance. Por isso aquele ditado, a esperança é a última que morre. Ela nem morre, porque ela continua viva em todos nós. Próxima pergunta. Decidir se um colega deve se mudar para outro lugar. Isso é complicado, né? Às vezes a gente tem um amiguinho que a gente gosta muito e a gente recebe a notícia que aquele coleguinha vai embora. Aí dá aquele desânimo, aquela tristeza. Aí a gente fica lembrando de todos os momentos maravilhosos que a gente passou. Aí ficam as lembranças dos momentos maravilhosos. Aí fica passando assim como se fosse um filme. A gente fica analisando um filme na nossa memória. E aí, você tem um controle dessa situação? Pense aí. Vocês podem controlar? Vocês podem decidir pelo colega se ele vai embora ou se ele fica? Não. Nós não podemos decidir sobre a vida de ninguém. A única vida que a gente pode decidir é sobre a nossa. Então, eu não tenho controle. E você? Você tem o controle? Você tá no controle? Vamos ver, hein? Não fofocar. Eita, quem é que não gosta de uma fofoquinha de vez em quando, hein? Quem? E aí, você tá no controle? Você controla isso? Essa fofoca? Não fofocar. Eu posso escolher se eu posso... Uma fofoquinha pequena que não possa... vamos dizer que não prejudique o outro. Porque vamos lá, né? Uma fofoquinha pequenininha assim, de vez em quando é bom. É bom, um babadinho. E aí? Você tem o controle sobre isso? Sobre parar no momento que é uma fofoca que vai prejudicar o outro? Você tem esse poder de parar. Porque você está no controle da situação. Então, eu estou no controle. Eu posso parar de fofocar e não fofocar mais, né? Deixar as fofocas pra lá. Esforçar-se. E aí? O esforço vem de quem? Se eu quero conseguir chegar a algum lugar, se eu quero fazer uma atividade bonita, se eu quero aprender, obter bastante conhecimento em sala de aula. E aí? Eu tenho poder sobre isso? Eu que controlo? Ou está no meu externo ou eu estou no controle? E aí, gente? A gente controla isso? Com certeza. Nós controlamos os nossos esforços. E a palavra mais bonita de ouvir é quando a gente ouve assim: fulano é esforçado. Ele pode ter as suas dificuldades, porque todos nós temos dificuldades. Mas o esforço não tem preço. Quando a gente se esforça de corpo e alma sobre uma determinada situação, a gente vai longe, viu? A gente vai longe. A gente consegue. Porque a gente tem o controle sobre isso. Então, se a gente controla, né? Vamos marcar. A gente pode se esforçar.
E a última, incluir outras crianças na turma. E aí, você tem o controle sobre isso? Se vier um coleguinha, ele ia para outra turma, mas você disse assim, não, vem cá, você vai participar agora da nossa turma aqui, vai fazer o 2º ano aqui, matutino. Você tem esse controle? Ou vai acontecer aqui na parte externa e não interna do seu controle? Eu não posso controlar isso, certo? E você pode controlar? Olha só, na minha marcação deu isso aqui, ó. Muitas coisas, gente, muitas coisas nós podemos controlar. Nós temos o controle aqui, ó, na palma da nossa mão. Então, vamos usar a cabeça. Vamos manter a calma. As coisas só saem do jeito que a gente quer se a gente manter a calma. Nada que nós façamos, não podemos fazer nada com a cabeça, com raiva, né, triste. Nada dá certo dessa forma. Nós precisamos nos posicionar, né, ter um pensamento bom, manter o controle da situação e fluir. Que tudo chega no seu determinado lugar. Então, gente, minhas pequenas crianças, diante dessa nossa explicação, o que a gente pode perceber, o que a gente pode aprender, né? A gente pode aprender que algumas situações fogem do nosso controle. A gente não consegue controlar, tá? Porque não tem como. Por exemplo, o humor de uma pessoa. A gente não tem como controlar. Às vezes aquela pessoa acordou, quando a gente diz assim, fulano acordou com a macaca. Ou seja, acordou virada para a lua. A gente não tem domínio sobre aquela pessoa. A gente não sabe quais são os pensamentos. A gente não sabe o que ela quer, o que ela traz, qual é a bagagem que ela traz, né? Quais são os conflitos, o que... a gente não sabe. Só sabemos que aquela pessoa está de mau humor. Só que assim, é uma situação, é um clima, aquele humor daquela pessoa é um clima externo, né? A gente pode mandar no nosso clima, a gente não pode mandar no clima do outro. Só que tem uma coisinha, a gente não pode mandar, mas a gente pode influenciar no clima do outro. Olha que legal, a gente pode influenciar. Aquela pessoa não tá bem, ela chega pra você, não tô legal, hoje eu não tô muito pra conversa. Mas você pode fazer coisas legais. Você pode convidar aquele coleguinha que tá assim, se sentindo pra baixo. Na hora do recreio, vem brincar comigo. Eu trouxe uma brincadeira muito legal, vamos brincar. Vamos conversar aqui, o que você tem? Você quer conversar? Porque nós podemos ajudar o outro dessa forma também. Pode mudar o humor daquela pessoa. Só depende da gente querer. Porque a maioria das pessoas, quando elas estão de mau humor, quando elas estão tristes, é nesse momento que elas precisam da gente, que elas precisam do nosso apoio. Porque nesse momento a gente toma o controle daquela pessoa e a gente começa a controlar aquele ser humano de forma calma, de forma que a gente possa ajudar a ele sair daquela situação na qual ela se encontra. Então a gente toma o controle para ajudar. Também tem essas situações que você não tinha o controle do humor daquela pessoa, mas pode influenciar com coisas boas. Olha que maravilha, né? Isso é maravilhoso. Então, diante disso, o que é que eu quero? Vocês vão abrir na página 24, o Líder em Mim, a página 24 de vocês, onde tem círculo de controle.
Como é que está o seu círculo de controle hoje? Vamos analisar aqui. Hoje, terça-feira, são exatamente o que? 8 horas da manhã, você acordou, tomou seu café de costume. Você deu um bom dia para o seu papai? Deu um bom dia para sua mamãe? Para o seu irmão? Perguntou se dormiram bem? E aí? Porque isso aí está no seu controle. Você pode fazer isso. Você pode. Aí você tomou seu cafezinho, assistiu um pouco de desenho. Você ajudou a mamãe, por exemplo, arrumou a caminha que você acordou, colocou a xícara na pia para ajudar no serviço também de casa. Que é só uma ajudinha, porque está no seu controle. Você pode fazer isso. Você pode ajudar a mamãe, pode ajudar o papai. São coisas que a gente pode. A gente tem um controle sobre isso. Agora no externo. Vamos analisar aqui o clima externo, tá? O que a gente não tem controle. Aí você vai na janela, nossa, hoje tá chovendo demais. E eu queria brincar lá fora. Às vezes você mora num apartamento, ou talvez mora numa casa que chova e molha a varanda, digamos assim. É uma situação que eu estou criando aqui para vocês. Aí você não pode controlar. Está fora do seu controle, está fora aqui do seu círculo, tá? Você não pode controlar um clima. Tipo, tá chovendo, peraí, para de chover agora. Porque eu não quero que chova porque eu quero brincar. Quem dera se a gente pudesse fazer isso, a gente não pode. Tá fora do seu controle, a chuva tá fora do seu controle. Mas você não poderia mudar essa situação? Me fala aí, você não poderia? Ao invés de você estar reclamando da chuva, porque você queria, é uma expectativa sua, você criou essa expectativa de brincar lá fora. Só que suas expectativas foram quebradas porque está chovendo. Mas você pode criar um outro meio. Você pode inventar uma brincadeira. Você pode... tem 1.000 milhões de coisas. Porque nós somos proativos, vou falar novamente. Nós não criamos problemas. Nós solucionamos os problemas. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Pode inventar uma brincadeira. Vamos lá, um menino pega os carrinhos, vai brincar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, com o cachorro, com o gato. A menina pode pegar qualquer brinquedo, bloco de montar, caça-palavras, e vai montar com a vovó, com o vovô, encher um pouquinho a paciência do vovô, da vovó, certo? Então você vai mudar aquele clima. O externo você não pode mudar não, mas o interno, o que está ao seu controle, você pode. Podemos fazer isso, certo? Então, diante disso, na página 24, olha só. Há algumas coisas em nossa vida que podemos controlar e outras que não podemos. Líderes focam seu tempo e energia em coisas que eles conseguem controlar. Olha que interessante. Um bom líder, ele não vai focar no que ele não pode fazer, no que ele não tem controle. Ele não vai focar nisso. Ele vai focar no que ele pode fazer, no que ele pode controlar. Viu? Viu a diferença? Um bom líder, ele vai focar sempre no que ele pode fazer. O que ele não pode fazer, ele vai deixar pra lá. Ele vai esquecer. Ele vai deixar. Isso é um bom líder. E aqui nós queremos ser bons líderes. Certo? É isso que nós queremos ser. Quando vamos dormir, por exemplo, há coisas que não podem, nós não podemos controlar. E há coisas que a gente pode controlar. Veja o que mostra no diagrama do círculo do controle. Vamos ver esse círculo aqui. No primeiro círculo aqui, ó,
nesse círculo aqui de fora, o externo que a gente chama, né? O círculo externo tem o seguinte: cachorro latindo, tempestade. Foi o exemplo que eu dei para você da tempestade. Só que aqui tem um outro, tem um cachorro latindo. Gente, será que a gente tem controle sobre o latido de um cachorro? Você nem conhece o cachorro da vizinha. Você lá tá lá tentando estudar de tudo que é jeito e o cachorro tá lá, uau, 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 latindo no seu ouvido. Você não tem controle sobre isso. Ou você vai esperar a boa vontade do cachorro parar de latir, ou você vai continuar estudando com o latido daquele cachorro. São o quê? Coisas fora do seu controle. Você não tem controle sobre isso, né? A tempestade também não, que foi o exemplo que eu acabei de dar. E dentro, olha aqui, ó, dentro do nosso controle, aqui está o nosso controle. Vamos analisar? Use roupas largas para dormir. Isso antes de você dormir, tá? É o que está no seu controle. Eu posso, antes de dormir, estou muito preocupada com muitas coisas aqui. Então, o que eu vou fazer para eu não me preocupar com essas coisas? Tem exemplos aqui. Use roupas largas para dormir, aquelas que não apertam, né? Faça um pequeno lanche. À noite a gente tem que fazer um lanche bem leve, para a gente não ficar com a barriga estufada, para não dar mal digestão. Então, um lanchinho básico, um suco, um biscoitinho, creme crack, que é uma delícia. Escovar os dentes, né? A gente acordar com um hálito maravilhoso. Escovar os dentes, tudo direitinho, não pode esquecer de escovar os dentes. Vá para a cama na hora certa. Principalmente criança, né? Criança tem que dormir cedo. Criança tem que descansar a mente, porque como a criança tem muitas energias, ela precisa descansar a mente à noite. A noite foi feita para dormir. Nós precisamos descansar na parte da noite, porque o nosso dia a dia já é tão corrido, né? Imagina, nosso dia a dia é tanto corrido e à noite a gente também ainda tem muitas coisas para resolver. Não, a gente tem que descansar pelo menos, no mínimo, 8 horas, né? Por dia. Certo? Então a gente tem que o quê? Dormir no horário certo. Nada de dormir meia-noite. Isso aí é para quem não tem o que fazer. Para quem não tem o que fazer e para quem também tem o que fazer. Porque a gente, nós adultos, né? Eu tô falando no caso criança não dormir meia-noite. Mas adultos, nós que somos adultos, a gente dorme até... Eu particularmente durmo 4 horas da madrugada. Porque eu tenho que preparar a aula. Eu estudo de madrugada. O melhor horário para estudar para mim é de madrugada. Então eu estudo muito. Às vezes eu varo, né? Até o outro dia, sem dormir. Isso aí é adulto. Criança não. Criança tem que dormir cedo, assistir desenho, coisas assim que ensinam, programas educativos. Nada de novela. Novela não é para criança, né? Coisas educativas, aquilo que você aprenda. Mas nada mais interessante, gente, do que a gente observar, do que a gente ver coisas que sirvam de aprendizado. Eu vou contar aqui uma situação para vocês. Eu, particularmente, professora Leonete, eu amo filmes. Adoro. Final de semana, meu Deus do céu, coloca ali uma Netflix, não sou gente, uma pipoquinha aqui, adoro. Então o que eu faço? Os meus filmes, eles são selecionados, né? Eu gosto de filmes, eu adoro ler a sinopse primeiro. Eu não consigo assistir um filme se eu não vejo a sinopse do filme. Tem que saber o que vai acontecer, do que se trata. Então os meus filmes que eu assisto, eles têm, todos os meus filmes têm que ter um ensinamento. Eu tenho que sair chorando, eu tenho que sair com uma outra visão sobre uma determinada coisa. Eu tenho que sair assim, porque se eu assistir um filme, não entender nada do filme e não aproveito sobre o filme, pra mim não foi filme. Sinto muito, mas não, eu digo logo que eu não gostei. Um filme tem que ter o quê? Aprendizado, troca de conhecimento. Filme bom é aquele que você conversa com o filme, que você descobre as coisas, vai acontecendo e você vai descobrindo, tá ali, tá. Isso é legal. Desenho também.
Desenhos interessantes são aqueles que ensinam, que, por exemplo, você assiste sobre um determinado desenho e você aprendeu sobre, vamos ver aqui, a gente aprendeu sobre o meio ambiente, aprendemos a fazer tal coisa. Isso é um desenho, porque tem um sentido. Tudo que a gente assiste tem que ter um sentido para a nossa vida. Se não tem sentido, não valeu de nada assistir. Eu penso assim, não sei vocês, tá? Mas tudo na vida tem que ter um aprendizado. Tudo tem um motivo para acontecer. Olha aqui nós. Eu não conhecia vocês. Acho que eu só conheço uma aluna da turma de vocês. Mas aqui, ó, o destino colocou a gente. Seremos o quê? Futuros amigos, né? Se Deus quiser, porque eu adoro ser amiga dos meus alunos, gosto de ser amiga dos pais dos meus alunos. A gente tem que ter o quê? Esse compartilhamento de informações, compartilhamento de ideias, de conhecimento. Então, nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E o nosso motivo de hoje é saber o quê? O nosso círculo de controle. Precisamos saber nos controlar sobre tais situações. Certo? Então vamos agora para a página 25. Livro Líder em Mim, página 25. Olha o que ele diz aqui. Quando você foca em coisas que conseguem controlar, as outras coisas vêm como você é um líder. Olha que legal. No momento que você foca em algo, aquela pessoa que está te assistindo, ela começa a te admirar. Ela começa a ver em você uma pessoa inspiradora. E ela quer trazer você para a vida dela, porque você é a inspiração dela. Todos nós temos uma pessoa inspiradora na nossa vida. Todos nós temos. Por exemplo, eu tenho uma pessoa inspiradora. Na verdade, eu tenho várias pessoas inspiradoras na minha vida. Mas a número 1 que me inspira todos os dias é a minha avó. Acho ela guerreira, lutadora. E você? Quem é a pessoa inspiradora na sua vida? Quem é que te faz assim acordar e dizer, nossa, aquela pessoa é tão maravilhosa. Às vezes você não precisa nem falar. É o sentir, você admira aquela pessoa. Os gestos, as falas. Gente, isso é prazeroso. Ter uma pessoa inspiradora na nossa vida é muito prazerosa. É muito importante. Nos leva assim, faz a gente trilhar locais assim maravilhosos. Você passa por horizontes, por coisas muito maravilhosas. Você aprende coisas maravilhosas. Então, quem é o inspirador de você? É o seu pai? É a sua mãe? É o seu irmão? É a sua avó? O seu avô? Quem? Um tio? Uma tia? Um primo? Uma prima? Quem é a sua inspiração? Quem é a sua fonte de inspiração? Quem é que você diz assim, eu queria ser igual a essa pessoa? Nossa, essa pessoa é maravilhosa. Quem é essa fonte de inspiração sua? Isso é muito importante. Então, foco aqui, ou seja, o líder, ele tem um total controle, olha só. Ele foca aqui no controle, no que ele tem controle. Esse é um bom líder. Ele tem autoconfiança, ele confia em si mesmo. Ele sabe que com aquela confiança que ele tem, ele pode o quê? Ele consegue levar o que ele quiser para as outras pessoas, porque ele sabe que ele está fazendo bem. Ele tem o controle daquela situação. E ele é um bom líder. O que é ser um bom líder para você? A gente falou isso no começo da aula. E para você, me responde aí. O que é ser um bom líder? É só falar e não ter atitude? Não. Um bom líder, ele fala pouco e age mais. Esse é um bom líder. Ele vai falar, porque ele precisa falar. Precisamos ter a comunicação, né? Nossa fonte de riqueza é a comunicação.
mas você vai ver ele agir. E ele vai agir muito. Mas ele não precisa dizer assim, Giovana, eu estou fazendo isso, isso e isso. Um coleguinha, vamos dizer que você tem um coleguinha. Fazendo isso, fiz minha atividade. E não. Você só vai precisar, observar. Esse é um bom líder. Porque ele te ensina, ele te inspira. Sem ele precisar trazer, aguçar tudo aquilo para você. Esse é um bom líder. E nós seremos bons líderes. Ele não foca no que ele não tem controle. Para que a gente vai focar em algo que a gente não consegue controlar? Não, a gente vai deixar pra lá, a gente vai esquecer, a gente pega um corretivo e passa aquele corretivo ali, porque a gente não quer saber disso não, a gente vai focar no que a gente tem controle. Aí a gente vai focar. Então o que vocês irão fazer? E outra coisa, quando a gente foca naquilo que a gente tem controle, a gente é proativo, sabia? E quando a gente foca no externo, no que a gente não tem controle, a gente está sendo reativo. Mas nós não somos reativos, não. Nós somos proativos. Nós somos o quê? Futuros líderes. Porque agora a gente está aprendendo. A gente vai caminhando até a gente chegar no nosso ideal, que é sermos bons líderes. Nem eu sou adulta já, né? Sou professora, mas eu ainda não me considero uma líder. Tia, mas você fala... Não, gente. Sabe por que a gente eu não me considero uma boa, ainda uma... Eu sou uma líder, mas ainda não sou o tanto que outras pessoas são. Por quê? Porque eu ainda estou aqui, caminhando. A gente nunca para. Nossos conhecimentos, eles nunca param. Eles sempre estão seguindo adiante. A gente precisa sempre estudar, pesquisar. Sempre mais. Precisamos ser cada dia melhor do que fomos ontem. O ontem a gente já deixou pra lá. Aquilo ali a gente já deixou. Hoje nós seremos melhores. Pensamento positivo sempre. Aí sim, a gente vai todo dia ser uma pessoa melhor e nos tornar um bom líder. Então, agora é a sua vez. O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar uma estrela do lado das coisas que você consegue controlar. Agora é a vez de vocês. Eu quero ver vocês fazendo isso agora. Vocês vão desenhar uma estrelinha do jeitinho que vocês souberem fazer. Vocês vão desenhar uma estrelinha aí. Vamos ver aqui os exemplos. Já tem uma estrelinha aqui, Exemplo, arrumar minha mochila para a aula. Quem aí arruma a mochila para a aula? É a mamãe e o papai que arruma para vocês? Porque pessoas proativas, elas não deixam outras pessoas fazerem coisas pra gente do que a gente pode fazer. Porque nós somos proativos, nós queremos ser líderes. E um bom líder. Então, vocês arrumam a mochila de vocês ou é o papai ou a mamãe que arruma, ou o irmão? Trata bem os meus amigos. Tratar bem os meus amigos. Vocês tratam bem os amigos de vocês? Espero que sim, porque isso é muito importante na nossa vida. Tratar o outro bem. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Essa é uma lição para a vida. Escolher o meu próprio clima. E aí, vocês escolhem o próprio clima? O humor de vocês escolhem ao levantar. Vocês botaram o pé no chão. Hoje eu vou estar feliz, vou estar radiante, vou estar alegre. É o clima que precisamos escolher todos os dias. A gente não pode deixar nada abalar a gente, não. Porque nós somos fortes. E a nossa força vem aqui, do coração, das pessoas que nos rodeiam, principalmente família. O que o professor ou a professora faz? E aí, gente, você consegue controlar o que o professor faz?
Ou o que a professora faz? Vocês têm esse controle? Tomar iniciativa. Eita, palavra bonita. Amo essa palavra. Iniciativa. Fulano teve a iniciativa. Olha que palavra bonita. Iniciativa. Iniciar. Ele iniciou alguma coisa. Ele fez alguma coisa por outro. Ele fez alguma coisa por si mesmo. Lindo, né? E aí vocês? Vocês têm controle? Vocês têm iniciativa sobre determinadas coisas? Manter minha mesa organizada. Tanto na hora do estudo que a gente está tendo online, tanto na escola. A mesinha de vocês ficam organizadas? Ou não? Fica uma bagunça, estojo para um lado, lápis caído no chão, mochila caída para o outro lado. E aí, gente? Pessoas proativas não são desorganizadas. Pessoas proativas mantêm o controle da organização. Ter boas maneiras. Você pode controlar ter boas maneiras? Ou não? Eu vou ser mal educado, vou comer do meu jeito, vou falar na hora que outras pessoas estiverem falando. E aí, hein? Essas boas maneiras, eu posso controlar ou não? A hora que a aula termina, eu posso controlar? Ou será que já existe o horário correto da aula terminar? Ou eu tenho controle sobre isso? Será? Se faz frio ou se faz calor? Será que a gente tem controle sobre isso? Será que a gente vai dizer assim, hoje o sol vai sair, porque hoje eu quero o sol. Ou então, não, hoje vai chover. Hoje vai chover porque hoje eu tô assim e quero chuva hoje. E aí, vocês controlam isso? Comer todo o meu almoço. Vocês têm controle sobre o almoço de vocês? Quando a mamãe ou o papai, alguém vai colocar a comida de vocês, vocês estão perto e dizem, vocês sabem a medida correta? Vocês que falam a medida correta que eles precisam colocar no prato de vocês? Ou a mamãe e o papai colocam e vocês só comem o que vocês querem? Como é essa situação aí? Me falem aí. Vocês controlam? Se vocês vão comer tudo ou se vocês vão deixar pra jogar fora o restante? Vocês têm controle sobre isso? Com vocês agora, tá? Então essa foi a nossa aula sobre o líder em mim. Qual é o líder que está nascendo em você? Meus pequenos proativos. Então essa foi mais uma aula do Líder em Mim. Um grande abraço para vocês e um beijinho no coração de cada um. Uma boa manhã e um belo dia. E uma lição. Vamos fazer o bem sempre. Vamos manter o nosso controle. Porque a única pessoa que pode nos controlar somos nós mesmos. Fiquem com Deus.